Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do IEPREV Talk. O IEPREV Talk é a mais nova forma do direito previdenciário se comunicar com o mundo. O IEPREV já tem diversas plataformas, sigam nas redes sociais. IEPREV, IEPREV Calc e Editora IEPREV. E agora a gente tem também o podcast previdenciário do IEPREV. E claro, para começar com o pé direito, estamos aqui com o presidente do IEPREV, Dr. Roberto de Carvalho Santos. Que prazer recebê-lo aqui, dando um pontapé inicial aí nessa nova forma de divulgar o direito previdenciário, de falar sobre a Seguridade Social, de estar acessível a qualquer tempo, a qualquer lugar. Quem quiser informação sobre o direito previdenciário vai encontrar no nosso podcast, tanto no Spotify como no YouTube no perfil do IEPREV. Então, a ideia é que a gente traga para o dia a dia, para o cotidiano, né, temas importantes do direito previdenciário, com pessoas muito relevantes também do direito previdenciário e de outras áreas, porque o direito previdenciário tem essa característica de estar em conexão também com outras áreas, né, com o processo, com o direito do trabalho, com várias áreas. Então, estamos aqui com o Dr. Roberto, que prazer recebê-los aqui. Estou emocionada, como se diz, tem nem roupa para isso, tem nem roupa de vestir para esse evento. Que emoção estar aqui, tá, Dr. Roberto? Eu acho que até dispensa apresentações. O Roberto, ele é formado em Direito, mestre em Direito, doutorando, já está no finalzinho já. Minha colega. Né? Somos colegas no doutorado. Dr. Roberto, ele é autor de inúmeros livros jurídicos, inúmeras obras. Eu tenho diversos artigos científicos também. E a sua história, Dr. Roberto, se confunde também com a história do IEPREV, né? Então, são duas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Amanda. Parabéns pela iniciativa de criar essa nova plataforma, né, de informação, de troca de conhecimento, que é o podcast, com todas as interações, né, tecnológicas que é possível ser feita através desse meio de comunicação. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né, por poder conversar um pouco com o nosso público, para quem pode ser aí nosso associado, que está interessado, quer saber um pouco sobre as funcionalidades que o IEPREV Calc tem. Então, estou aqui para esclarecer e, primeiramente, quero parabenizá-la, né, por me apresentar essa proposta. E logo quando a Amanda, né, me procurou, eu falei, não, achei a ideia fantástica, né? Nós temos muitas pessoas que querem participar desse processo, que estão aí sedentas, né, para ter um espaço, mais um espaço, para comunicar a importância do direito previdenciário, todas as especificidades, as mudanças, as inovações, e de fato, nós precisamos desse meio de comunicação que é, antes de tudo, gratuito e democrático, né? Eu acho que o IEPREV tem um compromisso muito grande, desde a sua concepção, de não ser uma entidade, obviamente, que temos o IEPREV com fins lucrativos, eu vou depois explicar isso, e sem fins lucrativos, mas mesmo o IEPREV com fins lucrativos, né, ele praticamente se tornou um IEPREV sem fins lucrativos, um complemento do Instituto de Estudos Previdenciários. Então, a gente, além de ter os produtos que são pagos, mas a gente tem uma grande preocupação com eventos gratuitos, com uma série de conteúdos que nós disponibilizamos, sem ônus nenhum para a nova advocacia jovem, mas também aqueles que já estão há mais tempo e querem conhecer um pouco mais. Hoje nós estamos também muito focados na questão de gestão de escritório de advocacia, que é uma demanda muito grande que a gente percebe, não só o direito previdenciário processual e material, mas também a gestão dos escritórios, uma nova visão também sobre o marketing jurídico. Então, tudo isso o IEPREV está de portas abertas. Nossa, que delícia te ouvir, que delícia estar aqui. Eu acho que o podcast é justamente o que você falou, democrático, né? Acessível, porque gratuito,
e que traz o previdenciário para o nosso dia a dia, porque o podcast, ele tá ali, a gente pode ouvir ele dentro do carro, a gente pode ouvir ele fazendo uma esteira, a gente pode ouvir ele enquanto lava uma vasilha em casa, enquanto tá fazendo uma tarefa ali doméstica, você consegue se atualizar, porque o previdenciário tem essa característica de todo dia é uma coisa nova. A gente, inclusive, né, a gente tá não vivendo... há tédio no direito previdenciário. Não, de jeito nenhum. O direito previdenciário, inclusive, está vivendo uma porteirização do direito previdenciário. Todo dia uma portaria nova, uma instrução normativa nova. Sim. E para a gente dar conta disso tudo, a gente tem que ficar ligadinho, ficar antenado em tudo. E o IEPREV, lá desde os seus primórdios, com 17 anos já de história, tem esse compromisso, né, com o direito previdenciário. E eu queria saber, assim, para a gente, né, começar, né, quem é o Roberto antes do IEPREV? Vamos começar daí, porque eu quero saber de onde foi essa ideia, porque tem hora que eu acho que você foi um visionário, assim, tem hora eu tenho certeza. Porque foi uma coisa muito incrível e um momento em que o direito previdenciário não estava tão em voga como está hoje. Porque hoje, né, hoje está aí, hoje está no exame da ordem, hoje a advocacia previdenciária é uma dos ramos que contém a maior quantidade de advogados inscritos na OAB. Já está palha a palha ali com os trabalhistas, né? Sim, sim. Mas a gente está falando de 17 anos atrás, que o cenário era outro, era árido, né? Me conta lá, como que a gente começou? Olha, a história, né, primeiro falar um pouco sobre mim, né? Eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Formei em 1999. E antes de eu me formar, eu passei num concurso na Justiça Federal, aqui é a seção judiciária de Minas Gerais, e tive a oportunidade de trabalhar numa vara previdenciária. Então, você já começou a trabalhar no previdenciário antes de se formar? Antes de me formar, através de um servidor público concursado, né? E aí, o que aconteceu? Naquela época, houve uma experiência que foi malograda, que ela não deu certo, que foi a criação das varas previdenciárias, 28ª e 29ª vara previdenciária. Né? Não sabia disso. Teve essa especialização que depois acabou. Hoje, todos os juízes federais julgam matéria previdenciária aqui no Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E temos o Juizado Especial Federal, que grande parte das causas, também na Justiça Federal Comum, grande parte das causas envolve o INSS. Então, quando eu tive a oportunidade de ser servidor público e também, em seguida, eu passei a ser assessor do magistrado que era incumbido de conduzir a 29ª Vara Federal, era o doutor Itelmar Raidan Evangelista, e junto com ele nós tínhamos uma outra vara federal que era conduzida pela doutora Maria Helena Carreira Alvim, né? Uma grande magistrada. E nós tínhamos essa interlocução muito rica lá dentro da Justiça Federal, né? Que nós tínhamos só 2 varas previdenciárias. Do lado eu estava da doutora Maria Helena, que é um grande ser humano, autora de várias obras importantíssimas, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência e outras obras muito relevantes. Então, naquela época, foi uma escola para mim, né? Foi uma grande escola, porque começou no momento que eu estava lotado na 14ª Vara Federal e eu tinha um interesse exatamente por aqueles processos que versavam sobre direito previdenciário, eu não sabia nada de previdenciário. E aí eu me interessei, falei, por que esses processos estão todos amontoados aí, ninguém tem muito interesse em estudá-los? E uma época de processos físicos, né? Eram todos físicos. Era tudo, se você quisesse tirar um xerox, você tinha que ir lá fazer carga para xerox. Exatamente. Levar no outro andar, que a copiadora ficava em outro andar, aí Perfeito. Levava lá, tirava o xerox da parte que te interessava do processo. Exatamente. Devolvia o feito, né? Era uma carga de 48 horas ou 24 para xerox, uma coisa assim, não era? Era. E aí, o que acontece? Quando eu entrei na 14ª, isso foi quando eu fui lotado, foi quando eu tomei posse na Justiça Federal. Eu tinha uns 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, e aí ainda não havia sido criada a especialização das varas previdenciárias,
E eu comecei a me interessar por aqueles processos que estavam ali, ninguém queria julgar aquele processo, o assessor, não, ninguém queria Olha, trabalhar naqueles processos, que havia muita, naquela época, revisão, né? As ações eram mais revisionais do que de concessão, então muitas teses, ORTN, aquela discussão também do IRSM, né? Mais posteriormente. E aí eu falei assim, não, eu quero, falei com a juíza com a qual eu trabalhava, eu quero trabalhar nos previdenciários, né, nos processos previdenciários. E aí eu comecei, fiquei meio famoso na Justiça Federal, o assessor que gosta de do previdenciário. previdenciário, O estranho, né? né? Porque ninguém Exatamente. Eu falei, gostava. gente, são essas pessoas que precisam de maior celeridade, né? Olha Então, muitos isso. assessores tinham aquela preocupação com o tributário, Olha isso. era a época também do FGTS, da Caixa Econômica Federal, tem volumes muito grandes, né, de processos, e o previdenciário era meio assim um patinho feio nas varas federais. Quer dizer, os processos tal qual segurados, né? Meio à margem ali, Exatamente, né? e aquela, não, essas pessoas já estão recebendo, é uma ação só de revisão, eu falava, não, eu acho que todas, e aí também começou a ter um grande volume também de aposentadoria especial, que grande parte das ações, as aposentadorias especiais são concedidas judicialmente, né, Sim, mais sim. de 90% dos benefícios, e aí eu fascinei por essa área, e meu nome ficou famoso na Justiça Federal. Quando criaram as 28ª e 29ª, o juiz que tomou posse lá como juiz titular, ele me convidou. Olha, estou sabendo de você, que você gosta do previdenciário. Vem descascar esse abacaxi aqui comigo, né? Exatamente. E aí eu falei, não, gosto mesmo. Eu não sei por que eu comecei a me interessar. Por causa, eu acho que mais dessa questão da humanidade, da sensibilidade, Nossa, de que saber legal. que são pessoas que mais precisavam e eram os processos que não eram julgados, né? E aí eu tive a oportunidade de me formar pela UFMG e Uhum. continuei na Justiça Federal. E aí o doutor Itelmar me convidou a ser oficial de gabinete, que é um cargo muito importante, né, dentro da vara previdenciária. Só para vocês terem uma noção, nós temos o juiz, o secretário, né, que é ali o chefe da secretaria, e em terceiro lugar vem o oficial de gabinete. E você, assim, jovem, Não, recém-formado. 21 anos, né, já sendo Que oficial de gabinete. responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Então, eu estudava à noite na Federal, trabalhava o dia inteiro na Justiça Federal e realmente o trabalho é muita coisa e a Justiça Federal, os servidores da Justiça Federal trabalham muito, realmente há muito trabalho. E ali eu trabalhei durante 3 anos e meio e com isso eu aprendi muito direito previdenciário, né? Com a doutora Maria Helena Carreira Alvim, com o doutor Itelmar Raidan Evangelista, com os processos em si que o juiz faz, o juiz assina a sentença, mas nós fazemos as minutas, os assessores, né? Um curso prático avançado, né? Exatamente. E aí eu cheguei a uma conclusão, a qualidade aí das peças, das petições iniciais era muito precária. Lógico, nós tínhamos bons advogados também, mas a gente via muitos pedidos que nós tínhamos, eu ali como assessor, conversando com o doutor Itelmar, a gente fazia ali um papel praticamente do advogado, às vezes. Né? Nós, às vezes, entrávamos em contato com o advogado, olha, seu pedido não está claro, a gente não sabe o que está sendo pedido aí. Olha isso. Mas era uma época que você podia até trabalhar artesanalmente, né, com o direito previdenciário na justiça e, lógico, com um juiz que tem muita sensibilidade, Sim. que era o doutor Itamar. Que está disposto, e né? também a doutora Maria Helena, que era minha vizinha ali, e eu estava sempre conversando com ela. Só que o que acontece? Acaba que, como a maior volume de causas era previdenciário, não deu certo. 2 varas só, cuidado previdenciário. Não dava, é pouco. E aí, logo quando eu pedi exoneração, eu falei assim, gente, aqui há um espaço interessante para eu atuar.
como profissional, eu quero advogar, eu vi que a minha vocação era advocacia. Você largou a estabilidade. Eu larguei a estabilidade, uma gratificação Isso que eu já ia alta. falar, com o seu cargo ali comissionado de confiança, um valor alto. E detalhe, em uma época em que o serviço público era o que a pessoa formada em direito almejava. Porque hoje, claro, hoje a gente não está tão assim, né? Mas nessa época, porque hoje, né, o empreendedorismo, hoje a gente tem o digital que alavancou muito a advocacia. Perfeito. Mas nessa época, o serviço público era o que era seguro, exatamente. Era o que... Uma coisa elitizada, principalmente no judiciário, sim, né? Sim, então, foi uma decisão muito pensada também, porque eu fiz todo um pé de meia, um planejamento financeiro aí para que eu pudesse advogar. Então, eu lembro até hoje, eles fizeram uma festa para mim, de despedida. Olha. Eu tinha uma boa produtividade como oficial de gabinete, com isso eu gerenciava vários assessores também. E aí eu conversei muito com o doutor Itelmar, ele falou assim, olha, Roberto, essa é a sua decisão de pedir exoneração de sair da justiça. Coragem. E eu quero até que você dê aula lá no cursinho que eu estou coordenando. E com 22, 23 anos, eu comecei a lecionar. Gente, então... Era um concurso que preparava pessoas para a magistratura federal. Olha, então, inicialmente foi uma ruptura para advocacia, mas aí já começou a dar aula já. Comecei a dar aula, é muito pesado, porque eram exatamente pessoas que estavam fazendo um concurso para juiz federal, antigo CEAJUF, e eu trabalhei ali durante 9 anos, né, como professor, fiz várias cartilhas, fazia vários, enfim, roteiros de estudos, né? Provas, estudava as provas da magistratura federal, e depois esse cursinho acabou, né? Eu parei de advogar, eu parei de lecionar, desculpa, com esse enfoque para concurso público, e aí comecei a pensar na abertura de um curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Veja que tem toda essa trajetória. E com isso, meu escritório já estava desenvolvendo, já estava com um bom nome, uma boa Imagino, reputação. porque começaram a chegar boas petições iniciais no judiciário, exatamente, né? E aí, com isso, eu passei a advogar sozinho, uma portinha só o meu escritório. E aí, com certeza, vieram outras pessoas muito boas trabalhar comigo. Isso é muito importante. Eu sempre ressalto a importância da equipe, né? Sim. A gente não é nada se não tiver uma boa equipe, uma boa gestão de pessoas que você tem que... O seu principal capital que você tem no escritório são os profissionais que trabalham com você. E aí, com isso, eu fui crescendo, o escritório foi crescendo. Nós tivemos muitos momentos de expansão, era expansão assim de 20%, 30% ao ano, né? Era uma coisa impressionante. E naquela época eu era muito fascinado com o planejamento previdenciário, né? Antes de toda essa Ninguém falava sobre isso ainda nessa época, né? Eu comecei a dar curso sobre planejamento previdenciário. Quando veio, nós tivemos o fator previdenciário e tudo aquilo, a gente explicava tudo direitinho, como que funcionava. Então, o meu fascínio com o direito previdenciário foi toda essa possibilidade que ele lhe dá, né? De você atuar com pessoas vulneráveis, mas também com pessoas, às vezes, de alto poder aquisitivo. Você tem todos os estratos da sociedade no direito previdenciário. E aí... Quando eu estava advogando, eu senti uma necessidade que são os simuladores de cálculo. Né? Eu falei assim, Amanda, nós vamos criar aqui para o escritório alguns simuladores para facilitar a nossa advocacia. Porque a advocacia previdenciária, ela precisa da matemática. Precisa dos cálculos. Muito se engana o advogado que quer ir para o previdenciário e falar assim, não odeio número, odeio conta. Exatamente. Né? Vai precisar de fazer cálculo. A questão até para você iniciar uma causa, você precisa saber se ela supera 60 salários mínimos ou não, que é a competência absoluta do Juizado Especial Federal.
a questão da liquidação da sentença, né, do cumprimento da sentença, a apuração de renda mensal inicial, atrasados, o próprio planejamento previdenciário, que eu sempre fui um grande entusiasta. Então, eu fiz uma espécie de intranet para o meu escritório, que é um escritório que estava expandindo bem. Só que eu tive uma ideia, vamos universalizar isso, vamos permitir que toda advocacia tenha acesso a esses simuladores. Afinal, todo previdenciarista precisava disso. E alguma coisa também online, né? Não, que permitia você fazer esses cálculos na sua casa, no seu escritório. E aí nós lançamos o IEPREV com todas essas ferramentas. Então, desde o nascedouro já tinha a ferramenta de cálculos? Já. Muito, foi, acho que talvez a primeira plataforma online de cálculos previdenciários, né? Porque a gente tinha outra empresa, mas ela você precisava baixar para o seu desktop, né? Para fazer os cálculos previdenciários. E nós tivemos essa ideia de lançar um sistema online, né? Pela internet. Nossa, foi muito bacana. Então, quer dizer, o IEPREV nasceu mesmo da praxis ali, né? Da necessidade prática de que ele nascesse. Isso. Né? Faltava no mercado esse acolhimento do advogado previdenciarista, né? Faltava, e nós percebemos novamente, essa minha visão de empresário, né? Que eu sempre tive. Eu percebi essa necessidade que o mercado tinha. Eu abri esses cálculos para toda a comunidade previdenciária e, desde então, hoje o IEPREV Calc, né, tem se tornado cada vez melhor, se aperfeiçoado ao longo dos anos. Junto com isso, quando eu saí da Justiça Federal, a doutora Maria Helena também me convidou. Aí olha só, primeiro eu tive o convite do doutor Itelmar, que era o juiz para quem eu assessorava, né? E a doutora Maria Helena, juntamente comigo, né, teve uma ideia de criar uma pós-graduação em Direito Previdenciário, lato sensu, logicamente lato sensu. E aí, depois de eu já não mais servidor da Justiça Federal, eu tinha a advocacia, né, dava aula muito em cursinhos preparatórios, e aí essa ideia foi, para mim, uma ideia muito desafiadora, a gente criar uma pós-graduação, porque não havia nenhum curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, que naquela época tinha que ser presencial, né? O IAD ainda não se falava de forma alguma. Aí nós abrimos várias turmas de pós-graduação em Direito Previdenciário, primeiro pelo IEJA, depois passou para o IEPREV, e nós chegamos a formar muitas turmas, muitas pessoas se tornaram capacitadas por esses cursos de pós-graduação. Você lembra que ano que foi o primeiro curso de pós-graduação do IEPREV? Do IEPREV. Ok. Do IEJA, foi logo em 2009, 2008, por aí, né? E para o IEPREV foi logo em seguida, depois a gente passou para o IEPREV. Eu acho que foi final de 2009, por aí. Depois... Por que eu acho que foi final de 2009? Sim. Tem que contar o meu relacionamento com o IEPREV, né? Perfeito. Comecei a fazer estágio num escritório de advocacia, em que só tinha previdenciário nesse escritório de advocacia, não tinha outra coisa. Perfeito. E aí o advogado falou assim para mim, olha, eu sei que você não sabe previdenciário, porque não tem como você saber. Porque na grade curricular era só no 10º período que tinha direito previdenciário. Eu estava no 3º período. Ele falou, eu sei que você não sabe. Não tem problema você não saber, mas você tem que querer saber. E aí eu falei, olha, eu quero saber, e eu não só quero saber, como eu vou saber. Mas como que eu vou fazer isso? Né? Até então, como você disse, não tinha cursos, não tem esse negócio online que tem hoje, essa facilidade e tal. Pesquisei, pós-graduação em Direito Previdenciário, primeiro nome, IEPREV, fui conhecer o IEPREV, olha, um instituto específico em previdenciário e tal, tem uma pós-graduação. Bom, mas eu não posso fazer a pós-graduação, porque eu sou estudante de Direito. E mais, eu ainda não tenho condição financeira de pagar uma pós-graduação, tudo presencial, professores presenciais. É um curso que, na época, não era um investimento que um estudante de Direito
tinha condições de arcar. Mas eu iria aprender direito previdenciário. E aí venho para a primeira aula inaugural da turma de pós-graduação no IEPREV, venho presencialmente para Belo Horizonte. Falei, eu vou. Vou lá e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, porque coragem é uma coisa que não nos falta. É verdade. Né? Falei, vou lá. Chego lá, doutor Roberto estava lá recepcionando os alunos e aquele network inicial ali de início de curso, porque eu sinto muita falta disso, do presencial, esse cafezinho ali, essa conversa, né? E o doutor Roberto, como sempre, foi excelente, maravilhoso anfitrião ali recebendo as pessoas e tal. Eu abordo ele, você não deve lembrar disso, porque afinal de contas, quantos alunos te abordam, né? Abordei ele, expliquei a minha situação. Falei, olha, eu preciso aprender direito previdenciário e eu vou aprender direito previdenciário. Espero que seja aqui pelo IEPREV, espero que você me dê oportunidade. Só que eu não posso fazer pós-graduação, porque eu ainda sou estudante. E duas, eu não tenho condições de pagar pós-graduação, porque eu sou estudante. Aí, doutor Roberto, imediatamente, com esse sorriso aqui, que eu tenho certeza que o pessoal aqui do YouTube está assistindo, e do Spotify pode ouvir os ruídos do sorriso, disse, seja muito bem-vinda, pode assistir às aulas todas como ouvinte, é aqui que você vai aprender direito previdenciário, e é aqui que eu aprendi, e é aqui que eu estou até hoje, isso desde 2009, nós estamos em 2024. Então, assim... Uma bonita história. Então, assim, o IEPREV abriu as portas para mim do previdenciário, com toda o seu pensamento já humano, sim, né? O seu pensamento de acolhimento, com todo o seu pensamento, porque quando a gente fala em IEPREV, lógico, tem uma equipe, né? O sucesso é um esporte em equipe. Verdade. Mas tem uma pessoa pensando e gerindo essa equipe. Sim. Né? E o doutor Roberto faz isso brilhantemente há muitos anos e eu pude presenciar isso ao longo de todos esses anos. Então, tá aqui hoje, para mim, é uma honra, porque é a minha primeira pós-graduação, que não está no meu currículo, porque eu não podia colocar ainda no meu currículo que eu era estudante, foi aqui no IEPREV, presencialmente, vinha, se não me engano, era 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, não era? Vinha 2 vezes por semana, pegava o carro, viajava 100 quilômetros, fazia presencialmente, voltava só como ouvinte, só para aprender, porque eu tinha que aprender previdenciário. E aí surgiu essa paixão com o direito previdenciário e surgiu essa admiração pela pessoa que é o Dr. Roberto desde então. E eu sei que você não se lembra disso, mas quem dá não se lembra. Né? Porque é isso, mas quem recebe não esquece, né? Então é isso, quem abençoa é abençoado. Se abençoa a minha vida, eu tô muito feliz. Eu tô aqui hoje, eu não tenho dúvidas, foi por causa da porta que o doutor abriu lá atrás. Olha, que história bonita, né? Mas isso também decorre dessa sua visão, né? Essa coragem que você falou e essa vontade de conhecer, porque o direito previdenciário não é para aquele que não é curioso, né? A curiosidade que eu falo é mais do ponto de vista intelectual, mas também essa tratativa, essa escuta ativa que torna os previdenciaristas diferentes de muitos profissionais do direito, né? O previdenciarista ele precisa ter essa escuta ativa, né? Essa escuta diferenciada quando está ouvindo um cliente, e muitos daqueles profissionais que trabalhavam comigo, às vezes eu via alguns profissionais que chegavam assim, nossa, mas eu não tenho paciência de lidar com esse tipo de cliente, eu vou para outro ramo do direito, vou trabalhar com outro tipo de direito, porque o direito previdenciário você tem que ter muita paciência. Às vezes as pessoas com as quais trabalhavam comigo, umas pessoas tinham, nossa, mas essa pessoa tem muito problema, essa pessoa não nos deixa em paz, doutor Roberto. Mas essa pessoa é exatamente uma pessoa que tem um problema psiquiátrico gravíssimo. E você é a esperança dela. Exatamente. Né? Se você não tem paciência para lidar com uma pessoa que tem um problema sério, esquizofrênico ou outros tipos de problemas, você não você não foi, né,
forjado para trabalhar com direito previdenciário, porque nós temos que ter esse caráter humanitário, essa visão, né? É lógico, é tudo. E aí, com o tempo, a gente vai se fortalecendo e o nosso escritório tem que ser uma empresa, não é uma instituição filantrópica. Isso também eu conversava muito com os clientes, né? Lógico, a gente fazia pro bono em alguns casos, mas a maior parte dos casos, aqueles, por exemplo, de LOAS, de BPC, a gente patrocinava desde o início da nossa advocacia, e quando não podia se cobrar uma consulta, a gente deixava isso para o final, no êxito, principalmente no caso de BPC, né, que é bem complicado você cobrar um valor inicial, mas é importante que o profissional tenha essa escuta ativa e muito dessa visão que você falou, né, essa visão humanitária, essa visão que torna, lógico, tem a questão do advogado, de ser um profissional ainda de uma carreira tradicional, etc., mas a nossa postura ela tem que ser diferenciada. E só para finalizar sobre essa trajetória, nós começamos também, Amanda, eu acho que foi um passo também muito importante, a realizar congressos nacionais de direito previdenciário, né? E esses congressos sempre a gente teve uma peculiaridade que é fazer aqui em Belo Horizonte, né? Sempre a gente faz aqui, que é a sede do IEPREV, muito embora o IEPREV seja uma instituição nacional. Mas para quê? Para que nós tenhamos uma valorização da nossa equipe que já está aqui. Então, esses congressos sempre foram em Belo Horizonte. Nós estamos aconteceu nesse ano a 10ª edição. A 10ª, estou aqui com o meu caderninho, não. Exatamente. Não deixo os mimos são sempre lindos e úteis. Sim. Os mimos que os congressistas ganham. E a gente todo ano faz uma obra comemorativa do congresso, você participou, né? Você sabe como que é importante essas obras. E nós temos agora, no dia 12, 13 e 14 de junho do ano que vem, o próximo congresso que a gente vai fazer. Ninguém vai esquecer a data, sabe por quê? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. 12 de junho, entendeu? Já convida o cônjuge, o companheiro, a namorada, namorado, para ir para o congresso. Tem que ter amor, né? Lógico. Então, esse congresso é um congresso, talvez seja o maior congresso que a gente vai realizar. E o congresso está muito repaginado. Esse agora esse que aconteceu esse ano, já teve um visual bem diferente, uma pegada bem diferente, e já vai, né, para essa linha também o próximo congresso, né? Esse congresso agora, além da gente incorporar esses elementos audiovisuais diferentes, modernos, etc., nós vamos ter o podcast da Amanda no congresso, porque é a oportunidade que a gente tem de palestrantes de todo o Brasil. E esse vai ser no Minas Centro, que é um local aqui super tradicional, Excelente. Em frente ao Mercado Central, quem conhece, né? E ele foi repaginado, o Minas Centro, hoje tem uma gestão, uma concessão, né, para uma empresa privada. Ele está realmente maravilhoso. E uma grande capacidade também, para a gente estar recebendo mais de 1.000 aí pessoas. Então a gente vai poder receber com muito conforto. Previdenciaristas com conforto do Brasil inteiro. Né? Exatamente, né? E esse congresso a gente já lançou, já estamos tendo inscrições aí, graças a Deus, porque o congresso anterior a gente teve mais de 500 pessoas na lista de espera, né? Porque muita gente deixou para a última hora. Então, esse congresso, eu acredito que vai ser também um grande sucesso, né? Juntamente com as outras iniciativas que nós continuamos empreendendo aqui pelo Instituto. E o congresso é muito importante, porque além da questão do network, que eu acho que é importantíssimo esse contato. No congresso esse ano mesmo, eu conversei com diversas pessoas de outras regiões do país, porque muitas vezes a gente fica, por exemplo, aqui em Minas e fica pensando só nas decisões aqui do TRF6, antigo TRF1, e aí a gente vê que, olha, tá acontecendo isso em outro lugar. Não, no meu escritório é assim que a gente tá fazendo, não, o meu contrato. Como essa troca de experiências é importante,
importante. Sim, E não só isso, receber os maiores palestrantes, né? Porque verdade. a característica principal do congresso do IEPREV é receber os grandes nomes, Grandes né? nomes. Então, Sempre assim, com temas novos. novos. Lógico que tem temas que sempre são ressaltados, como da perícia médica, do benefício por incapacidade, mas a gente vê que o próprio benefício de incapacidade, os procedimentos para concessão, mudou Tudo né? mudou. Tudo mudou. Então, às vezes, o benefício não foi alterado, por exemplo, o benefício por incapacidade temporária foi um dos que não teve alteração pela emenda constitucional 103. Só a nomenclatura que ficou mais Auxílio, difícil da gente pronunciar agora, auxílio né? por incapacidade temporária. Auxílio doença era mais fácil, né? Exatamente, Mas, auxílio doença. como todo mundo diz, o afastamento. Quero receber um Até porque afastamento. eu acho que o objetivo foi retirar essa concepção de que a doença gera o benefício. Não é a doença. É a incapacidade, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande com a emenda constitucional 103 de 2019, não há dúvida, né? Ou foi repaginado, mas por incrível que pareça, a preocupação com o direito previdenciário cresceu muito pós-reforma. Sim, Né? sim. As pessoas passaram a ter uma maior preocupação com o seu futuro, com o planejamento previdenciário. Então, coisas assim inimagináveis, como, por exemplo, uma pessoa de 35, 40 anos me procurar no escritório para fazer um planejamento previdenciário, isso nunca aconteceu. Eu já fiz meu antes da planejamento reforma. previdenciário. Eu já sei a data da minha aposentadoria, o valor da minha aposentadoria. É importantíssimo Aliás, isso. Isso é um ponto muito importante que eu falo nas aulas. O advogado previdenciarista muitas vezes não tem um planejamento Não pode. previdenciário. Ele não fez o seu planejamento. Ele já fez centenas de E não fez o planejamentos, não próprio. fez o seu. Não sabe como contribui, não sabe que a empresa do Simples, no caso, tem a contribuição patronal, né? Mas ele pode fazer um planejamento, ele pode recolher ali como sócio administrador, por exemplo, ele recebe um salário mínimo, ele pode recolher o restante como contribuinte individual, onde ele não vai pagar a alíquota de 31%, que é 20% como patronal e 11% que é a parte dele. Como contribuinte individual, ele vai recolher só 20%. 20%. Ele economiza pelo menos 11%. Já fica aí. a primeira dica aí, ó. Advogados autônomos, profissionais liberais. Que tenha o CNPJ do escritório, né? Porque CNPJ. quem não tem CNPJ vai recolher a alíquota de 20%, De como 20%. contribuinte individual. Mas quem tem o CNPJ do escritório, lógico, tem que fazer um planejamento previdenciário, tem que pensar cada caso a caso, mas uma opção é o recolhimento no valor do salário mínimo pelo CNPJ, né? Porque tem a contribuição patronal, e o restante para atingir o teto, claro, se for o seu caso, né? Nós estamos falando aqui uma coisa genérica, isso, né? Exatamente. O restante pelo contribuinte individual, né? Exatamente. E o contribuinte individual, ele tem como visualizar de uma forma muito mais clara esse caráter de investimento da Previdência Social, né? Então, a Previdência Social, além de ser um seguro social compulsório, mas também você consegue trabalhar, né, o seu planejamento como um investimento. Você vai analisar, será que eu vou ter o retorno dessas contribuições que eu estou fazendo? Sim. Eu recolho eu recolho todos os meses. E para fazer o planejamento previdenciário, é impossível fazer sem o IEPREV Calc. É impossível. Eu uso o IEPREV Calc para tudo, né? Tanto para entrar com a ação, que, como você falou, a gente tem que calcular o valor da causa. Lá tem o ícone específico para cálculo do valor da causa. A gente tem para liquidação de sentença, então você usa no final do processo. Aliás, antes você usa para calcular RMI. Isso. Porque para fazer a liquidação de sentença tem que calcular a RMI, qual vai ser a renda mensal inicial do benefício. Lá tem como calcular a RMI, e aí você faz a liquidação de sentença. Também pelo IEPREV Calc. E o planejamento previdenciário. E agora o planejamento previdenciário, a gente deu uma melhorada no planejamento, porque um dos itens que não calculava era o imposto de renda. E muitos clientes perguntavam isso. Porque se você sobe o seu recolhimento de contribuição previdenciária, vai subir o seu imposto de renda. Então, quando você hoje faz o cálculo do investimento,
o retorno do investimento, quanto tempo vai demorar para eu ter o retorno daquele investimento, hoje nós já temos o cálculo da contribuição previdenciária mais o imposto de renda que você vai ter que pagar. Então, isso foi muito bom, essa evolução. Fica palpável, né? Exatamente. Ele vai ver o que ele vai gastar, o retorno que vai ter. E eu sei que são poucos os simuladores aí da concorrência que têm esse cálculo também do imposto de renda, né? Eu acho isso muito importante. Por exemplo, para facultativo não tem o imposto de renda, então você pode ir lá retirar esse cálculo, porque o facultativo ele está contribuindo com base no auxílio de terceiro, né? Ou então algum aluguel que ele tem, etc. Então, ele não precisa ter renda, aliás, ele não pode ter renda decorrente do trabalho, senão ele se torna segurado obrigatório, né? Então, o facultativo não paga imposto de renda, só vai começar a pagar imposto de renda quando começar a receber o benefício, né? O segurado facultativo. Então, nós temos essa opção também lá no nosso planejamento previdenciário do IEPREV-CALC. Uma outra coisa que eu tenho muito orgulho de ter aqui no IEPREV é a Revista Brasileira de Direito Social, a RBDS, que é uma revista científica que nós tivemos uma nota da CAPES, nota B2. Olha. Né? Mas nós estamos aí no sentido trabalhando para que nós consigamos uma nota ainda melhor na avaliação que é quadrienal que a CAPES faz. Né? E é muito importante a questão da pesquisa científica, da escrita acadêmica, porque, afinal de contas, a gente precisa de embasamento doutrinário para as peças processuais. Uma coisa tem que andar alinhado com a outra, né? E a revista ela é gratuita. Ela está lá na editora do IEPREV. Tem isso. Todo mundo pode acessar os artigos fenomenais que tem lá, artigos escritos por juristas, doutores, mestres, também especialistas. Então, assim, é uma revista que, mais uma vez, democratiza o acesso ao conhecimento acadêmico, mais acadêmico, mas que também tem muitos artigos de cunho prático para a advocacia previdenciária, né? Que, por exemplo, questiona a acumulação de benefícios que veio com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é uma ação assim, para uma tese, né, para se sustentar aí perante o judiciário em relação aos benefícios que foram concedidos pós-Emenda Constitucional 103, aquela questão do acúmulo de pensão com outros benefícios, né? E temos, assim, essa revista realmente ela é um sucesso. E a revista, ela é de fluxo contínuo ou sai editais para o pessoal acompanhar? Como que faz? Para quem quer, né, enviar o seu artigo científico ali. Sim, nós temos uma plataforma onde os pareceristas, né, eles não têm acesso ao nome da pessoa que escreveu o artigo, então quando chega lá para mim... Um julgamento às cegas mesmo, Um julgamento às cegas para garantir, né, isenção e parcialidade no julgamento dos pareceristas, e ela é divulgada de forma quadrimestral. Então, dentro desse período, né, as pessoas vão submetendo os artigos aos nossos pareceristas, os pareceristas emitem, então, um parecer, e o professor Marcos Serral Júnior é o nosso editor-chefe. Então, depois ele vai catalogar todos aqueles artigos que foram aprovados pelos pareceristas e, finalmente, ele faz um prefácio, né, uma apresentação da revista, e a revista é publicada lá no site da editora do IEPREV. Ótimo, ótimo. Ó, já falamos do IEPREV-CALC, já falamos do congresso, já falamos da revista, mas tem um braço do IEPREV que a gente ainda não falou e que é importantíssimo. E que, inclusive, eu estou muito feliz de estar participando lá, que eu também estou junto na diretoria de atuação judicial de Amigos Cur do IEPREV. Fala um pouquinho para a gente como que funciona o IEPREV como amigo da lei, né? Exatamente. Nós tivemos aí com o CPC, né, a última versão do CPC, uma grande ênfase à busca de uma harmonização da jurisprudência, né? Esse é o objetivo, né? Mas nós tivemos a criação dos precedentes qualificados junto aos tribunais superiores e, com isso, a criação da figura do amigo da corte, do amicus curiae.
Então, hoje o IEPREV ele atua nos grandes julgamentos nos tribunais superiores. Nós temos hoje a professora Heloísa Pancotti, que é a nossa diretora-geral de atuação judicial, mas temos, assim, dezenas de diretores que assumem determinado repetitivo, tema de repercussão geral, um representativo de controvérsia na TNU, e faz essa defesa técnica, faz essa... eu não diria defesa, né? Porque a figura do amicus curiae, ele tem que ter um caráter de cientificidade. Sim. Não é para defender o segurado. Não é para defender o segurado, é para defender o direito previdenciário, né? Para defender a incolumidade científica do direito previdenciário, a integridade do direito previdenciário. Trabalhar pela prevenção ao retrocesso social, que isso é muito importante. Com certeza, né? Os princípios que estão aí muito importantes. E é um trabalho muito hercúleo, porque é um trabalho que vem desde aquele momento de elaboração das considerações sobre a posição do IEPREV, mas também sustentação oral no STJ, no Supremo Tribunal Federal, na TNU. Então, é um trabalho muito assim, bonito, que as pessoas que abraçam esse trabalho, eu só tenho assim, a reconhecer e expressar toda a minha gratidão, porque são pessoas ali que sabem da importância da figura do amicus curiae e sabem da importância dos precedentes qualificados, né? Então, a partir do momento que o STJ ele firmou ali um repetitivo, esse repetitivo vai ter que ser aplicado por todos os juízes do território nacional. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito sério, né? Embora não tenha o alcance da súmula vinculante, né? Que vai alcançar também a administração pública, os precedentes qualificados, hoje, eles podem ser invocados pelo próprio CRPS, no Conselho de Recurso da Previdência Social, para embasar uma decisão dos conselheiros, que é o Tribunal Administrativo, né? Então, quer dizer, interferindo dentro do processo administrativo. Interferindo agora, né, com essa mudança, com o novo regimento interno do CRPS, podendo os conselheiros fazerem uso dos precedentes qualificados para decidirem, tomarem suas decisões, seja nas juntas, né, ou na CAGE, na Câmara de Julgamento, lá em Brasília. Então, os precedentes, eles têm um trabalho metódico de acompanhamento de novos precedentes que surgem cotidianamente, sempre tem, isso também vem com esse novo direito previdenciário, né? E a AGU faz um trabalho forte pro INSS. Com vários mecanismos de controle. E nós, que somos da advocacia, e aí é lógico, o amicus curiae, ele vem nessa defesa científica do direito previdenciário, né? Nós temos muitos acadêmicos, professores, mestres, doutores, mas também temos muitos advogados que estão no dia a dia, mas que também gostam de escrever, gostam de se dedicar à doutrina, ao estudo, porque são peças que precisam ser muito bem elaboradas. Não significa que tem que ser longas. Sim. Né? Significa que tem que ser bem consistente, bem fundamentada e realmente faz a diferença. Muitos magistrados, muitos juízes da TNU, do STJ, até do Supremo Tribunal Federal, invocaram ali defesas feitas pelo IEPREV, sustentações que o IEPREV fez, para mudar o seu entendimento. Então, isso é uma coisa, assim, inimaginável, a importância que o amicus curiae tem. E saber que o IEPREV tem voz e está sendo ouvido é muito gratificante, né? Muito gratificante, E aquela coisa, né? A gente plantou com uma visão mais de instrumentalização para a advocacia previdenciária, com simuladores de cálculo. Depois nós tivemos o IEPREV sem fins lucrativos, que tem toda essa atuação no território nacional, né? Então, realmente, é motivo de muito orgulho essa equipe enorme que nós temos, pessoas que trabalham assim graciosamente em prol
do direito previdenciário. O IEPREV, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas é de Belo Horizonte para o Brasil, porque hoje está presente, tem diretorias de atuações em diversos estados também. Temos coordenação praticamente em todos os estados da federação. Promove eventos em todos os estados. Embora o Congresso Nacional é feito aqui em Belo Horizonte, nós temos eventos que a gente faz em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e vários outros estados que nós realizamos. Nós temos uma preocupação também de interiorização, de fazer eventos no interior, né? E tudo isso com o objetivo de capacitar a advocacia previdenciária. Aqui eu vim com números que nós já tivemos aí, nós temos 67 mil seguidores, 69.993 contas são alcançadas por mês. É muita coisa. É muita coisa, né? E uma coisa muito interessante, 63% do nosso público são mulheres. Olha! 63%. Então, a maioria das pessoas que nos procuram, que vão nos congressos, são mulheres, né? Mas eu acho que as mulheres estão aí dominando quase todas as áreas da advocacia, porque as mulheres também são a maioria na advocacia. Tem mais mulheres advogadas do que homens. A gente menciona, por exemplo, nós temos uma parceria muito frutífera com o IBDP. Nós estamos fazendo atuações conjuntas, por exemplo, agora no tema 1124, o IEPREV tem se manifestado em conjunto com o IBDP, e a gente percebe realmente a maior parte, eu falo, queria mencionar o IBDP, porque todas as presidentes do IBDP são mulheres, historicamente mulheres. Né? Talvez a data da Clecida Artora, Melissa Foma, a Jane Berwanger, todas muito minhas amigas, a Adriana Bramante, e agora a Gisele Kravin-Xixi, são mulheres, o que mostra que realmente temos uma grande quantidade de mulheres que atuam no direito previdenciário. Né? E o IEPREV, hoje, tem os cursos online, os cursos de prática, os cursos de aprofundamento em algumas temáticas, cursos de atualização. Então, se lá atrás o Dr. Roberto teve que ser a própria inspiração dele, né? Ele foi a sua própria inspiração. Se eu tive que vir presencialmente assistir como ouvinte um curso de pós-graduação, porque não tinha cursos, né, de específicos, né? Hoje não tem mais essa dificuldade. Hoje a advocacia tem ali um repertório imenso dentro do site do IEPREV. Não, com certeza. Inclusive, é algo que a gente está tentando cada vez aperfeiçoar, lançando cursos novos, sempre com algo que também é muito importante, né? Os advogados e advogados previdenciários, eles não gostam de cursos exclusivamente teóricos, né? Então, embora a teoria ela seja muito importante, às vezes negligenciada como a fundamentação, na argumentação jurídica, né? Mas a gente tem sempre uma preocupação de criar cursos práticos, cursos que vão mudar realmente a vida da advocacia previdenciária, né? Então, nós temos, sim, a preocupação com a questão acadêmica, com essa questão teórica. Nós estamos terminando em um doutorado, né? Nós somos colegas na Universidade Federal de Minas Gerais, mas a gente sabe também que as pessoas elas têm que assistir um curso que pode ter um embasamento teórico, mas que tenha algo a agregar na sua advocacia. Tenha um impacto no dia a dia do escritório. No seu dia a dia, porque o previdenciário ele é muito um direito muito técnico também, né? Nós temos lógico, as grandes teses, elas envolvem princípios, envolvem teoria da argumentação jurídica, etc. O tema 1124, ele trata exatamente dessa discussão do acertamento da relação jurídica. Quem escreve muito bem sobre isso é o José Antônio Savares, o juiz federal. Mas o direito previdenciário, as pessoas também querem saber o que é mais interessante, eu ingressar na via administrativa, eu ingressar no conselho. O Conselho de Recusa da Previdência Social não tem uma página de consulta de jurisprudência, né?
Então, muitas vezes, a gente tem que trazer conselheiros, ou ex-conselheiros do CRPS, para que eles possam expor sobre a jurisprudência administrativa e a pessoa possa pensar estrategicamente. Hoje, a palavra-chave é estratégia, né? O direito previdenciário, você tem que ter estratégia para atuar. Eu vou na via administrativa, mas eu vou esgotar a via administrativa. Lógico, o tema 350 do STF entendeu que você não é obrigado a exaurir a via administrativa, mas naqueles temas que o INSS não indefere, você tem que buscar a primeira via administrativa. Você não pode ir direto para o judiciário. E tudo isso nos cursos. A gente tem essa preocupação. E acho que essa questão dos casos concretos sempre tem uma especificidade, né, ali do direito previdenciário. E eu vejo que tem também... Tem a especificidade do direito previdenciário, mas tem algumas coisas que se repetem sempre, né? É verdade. Não tem? Tem uma coisa que assim, olha, você vai entrar com esse pedido, vai acontecer isso. Os indicadores, por exemplo, exatamente. às vezes, praticamente a maioria dos nossos clientes tem aqueles problemas é o mesmo problema. de extemporaneidade, de contribuição. E são coisas... Extemporaneidade de contribuição. É quem está na prática que vai saber. Então, se você não fizer um curso, você está iniciando na advocacia previdenciária, você pega um CNIS, você não vai saber nem o que significa aquelas siglas que estão ali. Né? O que está dizendo aquilo ali. E o direito previdenciário também tem um outro... digamos, não digamos seja um agravante, mas uma constatação. O direito previdenciário não é codificado. Você não tem uma CLT de direito previdenciário, você não tem um CPC de direito previdenciário. Então, nós temos o quê? Nós temos, se a gente for hoje ler, estudar a Lei 8.213, de 24 de julho de 91, e achar que a gente vai aprender pela 813, nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós temos muitas leis esparsas, a própria emenda constitucional 103, instruções normativas não foram incorporadas na Lei 8.213, estão lá no decreto 10.410, que mudou o decreto 3.048 de 99, e você muito bem disse, a importância das instruções normativas, a IN 128 e as 10 portarias que foram publicadas juntamente com a IN 128. E a IN 128 já mudou também, já teve... muito. Né? Então, você tem números aí, doutor Roberto, de alunos que já foram impactados pelo IEPREV? Nós temos o quê? 45 mil alunos capacitados. É muita coisa, é muita coisa. 200 mil acessos no site. Então, assim, é muita gente, é muita... E outra coisa, a gente sabe do efeito multiplicador, né? Sim. Porque a gente capacitando um advogado previdenciário, nós estamos permitindo que outras pessoas, que são os destinatários finais da proteção previdenciária, que eles possam ter um advogado cada vez mais capacitado e, com isso, mais pessoas vão ter acesso aos benefícios da Previdência Social e da assistência social. É um efeito em cascata, né? É uma coisa... Não dá para a gente nem dimensionar. Nem dimensionar qual é o impacto real desses 17 anos de IEPREV. É verdade. E uma vida, né? Dedicada sua ao previdenciário. E todos vocês que estão ao meu lado e muitas vezes acima de mim, porque a atuação ali no IEPREV eu tenho que delegar muito. Eu não consigo fazer tudo. Então, praticamente tudo é delegado, né, juntamente com meus queridos diretores, coordenadores regionais, pessoas que estão conosco há muitos e muitos anos e outros há poucos anos, mas que já estão prestando um serviço indelével para o direito previdenciário. E, inclusive, né, caminhando aqui já para o final, a gente tem uma figura importantíssima também, que é o assinante do IEPREV, né? Associado. O associado. Conta para a gente como que funciona. Olha, nós temos 2 tipos de assinatura. O IEPREV Calc básico, onde nós temos só simuladores. Que não é básico. Que não é básico. Que é indispensável, na verdade. Eu não fico sem. É um trabalho assim, muito importante, porque a gente tem que ter profissionais de TI, programadores, sempre traduzindo, né, a linguagem jurídica para programação. E nós temos o IEPREV Premium, que é a nossa plataforma mais sofisticada,
que, além de ter todos os nossos simuladores, tem muitos cursos que os profissionais podem assistir quantas vezes quiser. E que fica em aberto lá, então, no painel desses cursos, né? Esses cursos, exatamente, né? E são cursos que a gente está sempre atualizando, trazendo, convidando novos profissionais para que sempre nós tenhamos conteúdo atualizado. Sempre tem lives, eu não perco. As lives são muito importantes, muitas lives conduzidas por diversos diretores, então nós não temos nenhuma forma de monopolização, né, do conhecimento, de olha, só o Dr. Roberto que faz live, não é isso, eu até faço muito Eu já pouco. ia falar isso, quase não te vejo em live. Não, exatamente, porque eu tenho todo um compromisso também de gerir essa estrutura aqui, às vezes Sim. de micro problemas, né, desde macro situações, como também tenho que atuar, não vivo só aliás, nada eu consigo oferir de dinheiro assim do IEPREV para minha pessoa. Eu preciso da minha advocacia, eu preciso lecionar, então eu preciso me dedicar a outras tarefas do meu dia a dia. Então, sem essa equipe maravilhosa, essas pessoas que estão junto comigo, jamais a gente alcançaria todos esses propósitos que nós almejamos. Ai, que história linda, história de superação, de sucesso, de coragem, né? De coragem de ter começado em um deserto, porque numa época que não tinha nada, não se falava nisso, em uma época também que não tinha tantos avanços tecnológicos igual hoje. Olha que revolucionário, criar um programa de cálculo nessa época, né? Sim. Em que é uma coisa muito inovadora. E que o IEPREV, então, vem abraçando os problemas dos previdenciaristas e auxiliando a resolvê-los, né? Levantando a bandeira, não só dos previdenciaristas, como da Seguridade Social em si, com esse braço aí do Amigo Escuro, né? Ai, que ótimo ouvir, conhecer um pouco mais, porque por mais que eu acompanho desde a primeira turma de pós-graduação, eu acompanho, mas saber desses números, da quantidade de pessoas impactadas, isso é aí que a gente vê mesmo o quão grandioso tá? E nesse novo cenário, né, Amanda, nós temos que estar cada vez mais unidos, né? Eu acho que tudo tem uma competição, uma concorrência, isso é natural que haja, mas eu digo o seguinte, o profissional qualificado, ele não tem concorrente. É verdade. Não tem concorrente, né? Porque ele não tem preço, ele tem valor. Ele tem valor, exatamente. E isso é algo que precisa que, para você alcançar isso, estar de mãos dadas com outros colegas, com outros profissionais. O direito previdenciário tem toda essa concepção de que nós não podemos caminhar sozinhos. Nós temos que estar sempre unidos, buscando a troca de conhecimento, e por isso que eu sou tão assim entusiasta do direito previdenciário, porque a gente vê essa união acontecendo entre os institutos, muito importante, e para que o direito previdenciário alcance cada vez mais o seu objetivo principal, que é garantir a dignidade das pessoas. É o princípio da solidariedade que está lá na Constituição Federal, que rege a Seguridade Social, na vida real, né? A solidariedade entre os institutos, entre os advogados, entre os segurados, advogado, segurado, porque hoje a figura do advogado é indispensável, inclusive na via administrativa. Exatamente. Né? Nesse tema 1124, que o STJ vai julgar, a gente vê a importância de um processo administrativo bem conduzido, né? O que isso pode repercutir em termos de efeitos financeiros, né? A gente não sabe qual vai ser a decisão do STJ, mas o que a gente percebe? A advocacia previdenciária de hoje não é aquela advocacia que trabalhava só no contencioso judicial, né? Hoje você tem uma nova advocacia, uma advocacia que se preocupa com o processo administrativo, e agora com esse tema 1124, que trata dos efeitos financeiros daqueles processos cujos elementos não foram apresentados na via administrativa,
nós não sabemos qual vai ser a decisão. Mas a grande expectativa é que haja uma reafirmação da jurisprudência do STJ de que os efeitos financeiros, eles, independentemente que se os elementos foram apresentados na via judicial e não na via administrativa, que os efeitos financeiros retroagem à data do requerimento administrativo. Por quê? Porque o direito processual administrativo previdenciário ele é diferente de um processo administrativo como qualquer ente federado, envolvendo um ente federado, um órgão gestor, autarquia, etc. No processo administrativo previdenciário, o INSS tem que ter uma participação proativa. Ele tem que orientar o segurado quanto ao melhor benefício, ele tem que facultar a reafirmação da DER, deveria fazer isso. E muitos processos eles chegam até nós porque o cliente não teve um advogado na via administrativa. E não tem como ele conhecer Exatamente. A lei. O próprio advogado está com dificuldade de acompanhar todas essas inovações aí. Quem dirá o segurado? O segurado hoje entra no painel do meu INSS, é ofertado ali na palma da mão dele mais de 90 serviços diferentes. Verdade. Qual ele vai escolher? Ele não sabe qual que é a diferença entre uma pensão urbana e pensão rural. Ele acha que uma pessoa mora na cidade e outra mora no distrito. É isso. Não tem noção do que... E, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, uma pensão cujo beneficiário ele for inválido ou esse deficiente, o coeficiente é outro. Ou se é resultado de um acidente de trabalho. Então, muitas vezes... São muitas minúcias. A hipossuficiência informacional impede, muitas vezes, que o segurado informe todas essas condições, mas é obrigação do INSS fazer essa investigação também, né? Oportunizar ao segurado sempre o melhor benefício, se ele tem acesso a alguma base governamental ou algum elemento que foi apresentado no processo administrativo que o próprio INSS saiba que o segurado, por exemplo, pediu BPC, mas ele tem direito a um benefício previdenciário. Então, a obrigação do INSS é tomar essa providência no sentido mais proativo, né? Isso diferencia o processo administrativo previdenciário de todos os outros processos administrativos. Né? Então, essa é a importância desse tema. Doutor Roberto, que delícia te ouvir, que satisfação estarmos aqui juntos fazendo. E para finalizar, eu quero saber, e eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Você tem um livro ali de cabeceira, um livro que recomenda, ou o que você gostou, assim, que você gostaria de contar pra gente, compartilhar com a gente? Olha, tem um livro que eu tô lendo agora, chama exatamente um tema que é do meu doutorado, que é inteligência artificial, etc., que é Os Dilemas da Inovação, né? Um livro muito interessante de Clayton. Ele é uma obra que trata sobre gestão de pessoas, mas também esse momento, esse contexto histórico instável que nós vivemos em função dos avanços tecnológicos, né? Então, esse livro é um livro muito interessante, não só para seu conhecimento, mas para o conhecimento profissional, o dilema da inovação. O dilema da inovação, vou colocar na minha lista aqui. E essa questão tecnológica, ela tem impactado em todas as áreas, né? E ele trazer, então, essa visão do impacto na gestão de pessoas, que interessante. É muito bacana esse livro, realmente. Um outro livro também que eu estou lendo, eu estou finalizando, Uma Nova História da Humanidade, de David Graeber. Então, esse livro também trata sobre toda a linha histórica, né? Desde da agricultura até os dias contemporâneos, tratando de democracia, desigualdade, escravidão. É um livro também muito interessante para quem quiser ampliar os seus conhecimentos aí, que não sejam só previdenciária, né? A gente não vive só de previdenciária. A gente não vive só de previdenciária. Nessa mesma linha desse livro, eu li um que eu gostei muito, que chama Brasil, uma biografia. Ah, perfeito. Que é também uma releitura da história do Brasil, porque a gente foi nos induzido
a olhar os olhos da história do Brasil pelos olhares europeus, que é o olhar dos dominadores, né? É verdade. E aí, o Brasil, uma biografia, é como se fosse o Brasil contando a história dele mesmo, que na verdade ele foi invadido. Isso. Então, é muito legal Sim. como cada autor também coloca a sua impressão ali, né? E é bom isso, olhar sobre os olhos de outra pessoa. É verdade. Porque a gente tem um olhar que vem carregado da nossa história, vem carregado, né, do que a gente pensa, do que a gente acha, ou até do que a gente quer, do que a gente projeta pra frente. E quando você pega e olha um olhar de outra pessoa, olha, eu não tinha pensado por esse lado, Aí né? é o fascínio, né, da leitura, né? A gente tem que continuamente manter esse fascínio para a gente estar sempre com um olhar renovado, inovador, né? Para a gestão do nosso escritório. Isso é muito importante. Todos os nossos entrevistados aqui, eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho que a leitura é muito importante. É muito importante. Fundamental. É fundamental. E o tanto que, principalmente, por exemplo, no previdenciário, que o previdenciário é um ramo mais humano do direito. Nós estamos mais perto das dores humanas ali, né? Da invalidez, do acidente, da morte. A gente lida com infortúnios. Com infortúnios que qualquer um pode passar ou que vamos passar. Exatamente. Né? Que nós sejamos idosos, né? Tomara que que a gente chegue lá, né? Eu até ouvi uma frase, eu não vou saber dizer de quem é, mas eu achei muito interessante falando sobre esses infortúnios na vida, que a gente tem que sempre viver o nosso dia como se fosse o último, porque um dia a gente vai acertar. É verdade. Eu Tem alguma frase assim, algum mantra, alguma coisa que você... eu acho que assim... Você pensa assim... Eu tenho a frase de Einstein, né, que eu acho que é muito importante, quando ele fala que o mais importante é não parar de questionar, né? Nossa! Parar de questionar. Não parar de questionar. Gostei. E aí eu acho que nós temos o quê? Muitas normas procedimentais, administrativas, etc. Mas o advogado, eu ouço muito falar, alguns juízes falam, o advogado, ele que inicia uma jurisprudência, porque sem a postulação do advogado, jamais o judiciário vai agir de ofício. Então, se o advogado ele não é uma figura que questiona, e todo caso que chega aqui no escritório, eu questiono esse caso mais de todas as linhas possíveis. Porque esse caso pode virar uma jurisprudência. Pode virar uma jurisprudência. E o advogado é o propulsor desse trabalho. Se ele não questiona, se ele não tem uma visão curiosa, jamais o judiciário vai também gerar um julgado ou uma jurisprudência, que é um conjunto de julgados, favoráveis ao segurado, se não houver essa curiosidade e esse caráter questionador da nossa advocacia. Não tem jurisprudência sem advogado. Não tem. Não tem. Exatamente, não tem. Né? Embora o juizado ali, especial federal, prescinda do advogado, né? Mas, por exemplo, para a turma recursal, você já precisa do advogado. Né? Então, as grandes teses, elas são formadas pela visão questionadora da advocacia, que precisa, lógico, também ter uma visão progressista, né, do nosso judiciário, que nem sempre acontece, né? A gente vê com a questão da revisão da vida toda, como que o judiciário oscilou e como nós tivemos uma certa armadilha processual, né, com esse julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que mudou o entendimento da Suprema Corte, onde juízes que já estavam aposentados já tinham se manifestado. Então, foi uma forma que o Supremo encontrou ali de não dar acolhimento a uma tese a favor dos segurados, julgando essas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, nós temos também um judiciário político, nós temos que lidar com isso, né? Por isso que a advocacia ela precisa estar sempre unida em prol dos segurados da Previdência e da assistência social, os nossos beneficiários também da assistência social.
Doutor Roberto, te agradeço demais. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui. A gente finaliza o nosso primeiro podcast, o primeiro IEPREV Talk, com muito prazer, recebendo aqui o doutor Roberto. E no próximo episódio, a gente continua conversando sobre o direito previdenciário de uma forma dinâmica, de uma forma rápida e de uma forma que chegue aonde você está. Até lá!